convidar aqui à frente, então, o nosso orador dessa noite, pastor Heber Aleixo, nosso primeiro vice-presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, está nos dando a honra de estar aqui neste dia tão especial, e ele tem a missão de transmitir o recado do coração de Deus ao nosso coração. Pastor, fique à vontade, nós ficamos muito felizes em lhe receber aqui e também em ser abençoados pela sua vida também, que o Senhor possa lhe usar mais uma vez para transmitir a mensagem do Senhor ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos bendizer o Teu nome. Muito obrigado por essa noite tão importante, especial para esta igreja. Amém. Mas nessa noite tão especial também o Senhor tem uma palavra ao coração dela, de todos nós. Te pedimos que o Senhor possa falar conosco, Pai. Que esta palavra, ela possa nos desafiar, nos despertar e nos trazer o entendimento claro da sua vontade, Pai. Obrigado pela vida do teu servo que está aqui. Abençoa a sua família, lá na sua cidade, onde eles moram. Guarda e protege. Que mais uma vez, Pai, pela graça e poder do teu Espírito, ele seja usado para ministrar a tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero começar externando minha alegria de fazer parte de uma noite tão especial na vida dessa igreja e na vida também do Max e da sua família. Não é a primeira vez que eu venho a essa igreja, estou retornando aqui porque estivemos aqui na conferência que a convenção realizou, então posso dizer que por conta do Max também foi assim que eu conheci aqui os irmãos e foi um dia muito gostoso estar aqui, ver tudo que Deus tem feito, que Deus tem realizado nesse lugar. Lembro naquela ocasião conversei com alguns membros da comissão, né, que estavam reunidos bem ali, né, um domingo, e eu lembro que naquela conversa ali eu vi o anseio e o desejo daqueles irmãos sinceros, né, e orando para que Deus pudesse enviar um pastor. E é muito bom nós termos um Deus que ouve orações. E Deus ouviu a oração dos irmãos e enviou aos irmãos o Max. Quero trazer um abraço da nossa denominação, dos mais de 2 milhões de batistas, espalhados nas 14 mil igrejas em todo o território nacional. Trago um abraço do nosso presidente, pastor Pascoal Piragini, da nossa diretoria. Max tem sido alguém que não simplesmente tem vivido a história e a vida denominacional, mas ele tem participado dessa história e tem construído essa história. Tanto o pastor Max como o pastor Olavo têm sido peças fundamentais para a gente ali no conselho. A gente gosta muito da presença deles. O Max sempre com o jeitão mais alegre, né? O Olavo, o jeitão assim mais sereno, mais calmo, né? Mas os dois, eles se completam, né? É bom vê-los os dois ali andando juntos. E eu cheguei aqui pelo convite primeiramente do Olavo, para poder conhecer a convenção, e numa época vim falar, quando a convenção foi lá em Xinguara. E eu lembro que o Olavo me buscou aqui no aeroporto de Marabá. Naquela época a convenção tinha uma Hilux, né? E aí a gente entrou dentro e falou assim, a gente vai aonde agora? A gente vai lá na convenção, porque geralmente a gente vai para as sedes da convenção, né? E aí ele virou e falou assim, não, você está no escritório da convenção, o escritório da convenção é aqui, né? E aí eu falei assim, é um escritório bem imóvel, né? Mas hoje pela manhã eu pude participar da reunião do conselho, da convenção, trazer uma palavra, um lugar lindo, um lugar que Deus deu aos irmãos, a essa convenção, e olhar o crescimento e ver o que Deus tem feito nessa região, através da vida de homens e mulheres de Deus, que aqui estão, é algo que alegra nosso coração. Então tenho tido boas amizades aqui, olhar para vários dos que estão aqui, não vou mencionar o nome de um ou de outro, porque são vários mesmo que estão aqui, só não deixarei de citar o nome de dois, né? Que é o Judá e o Davi, porque os dois fazem parte do projeto de mentoria pastoral da Life Shape Brasil, né? Então, como a Life Shape paga meu salário, aí eu vou fazer aqui, então, a menção dos dois, aí com eles dois eu até posto foto depois. Mas quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. E o Francinel que está ali também, que a gente teve a oportunidade de servir na diretoria da convenção junto. E com a irmã Célia. Atos, capítulo 13. O texto sagrado, então, assim nos diz:
Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado como rei, Herodes de Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo lhe disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Que Deus ele aplique em nosso coração a palavra dele lida nessa noite. Eu queria que a gente começasse nessa noite imaginando uma pequena igreja numa cidade chamada Antioquia. Aquela cidade que era responsável por uma diversidade cultural incrível, mas uma cidade também que era marcada pelo fervor espiritual. Quando pensei o que compartilhar nessa noite, essa cidade veio na minha mente por alguns motivos. Eu lembro que, conversando com algumas pessoas daqui, e não só daqui, ao redor de Marabá, e a cidade, aquela cidade polo para as cidades aqui que estão ao nosso redor, geralmente a pergunta que a gente faz para alguns aqui, logo de cara, é de onde você veio? Porque geralmente alguns dizem, eu sou de tal lugar, eu vim de tal lugar, eu fui numa igreja aqui que eu acho que todo mundo veio de Vitória, do Espírito Santo, lá não ficou ninguém, está todo mundo aqui naquela época. Cada um vindo de um lugar diferente, mas aqui se encontraram. E Antioquia parece que era muito perto disso também. Pessoas vindas de vários lugares, com as suas culturas, com as suas histórias, com seus achismos também, com as suas visões de mundo, com as suas visões de igreja. Porque lá na igreja era assim. Porque da onde eu vim as coisas funcionavam dessa forma. Lá era dessa maneira. Eu já ouvi isso aqui. Aqui é diferente. Mas outra coisa que me chama a atenção é que essa igreja ela vive um movimento espiritual que está narrado nas Escrituras Sagradas. E é por conta dessa intimidade com o Senhor, por causa desse relacionamento com Deus, por causa de um coração sensível ao Espírito Santo de Deus, é que o Espírito Santo fala e fala com clareza. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. E foi bem ali que começou uma das maiores histórias da missão da igreja. Hoje nós estamos aqui como igreja, e eu posso falar como igreja, como batista, porque nós somos irmãos de uma mesma denominação, fazendo parte de um momento histórico para a vida dessa igreja, mas também para a vida do Max, da Suiane, da sua família, que deve ser marcado e deve ser visto como uma questão espiritual, que precisa ser olhado numa perspectiva espiritual. Porque nessa noite nós estamos aqui nos unindo à mesma história, ao mesmo chamado e à mesma missão da igreja de Antioquia. Porque é ali que se inicia. É ali que nós começamos um movimento missionário, não só de plantação de igreja, mas de anúncio do nome do Senhor. E que chegou até aqui, aonde nós estamos hoje, nós fomos alcançados por essa missão e por esse chamado. Então, quando nós falamos de uma posse pastoral, nós estamos falando muito mais do que um momento de festa, mais do que um momento simplesmente de celebração. Nós estamos falando de uma rendição. Nós estamos dizendo de um cumprimento de chamado, nós estamos dizendo de um ouvir da voz de Deus, nós estamos falando de um comissionamento daquele que nos chamou para uma grande obra. A gente precisa entender que tomar posse como pastor de uma igreja não é uma conquista humana, mas é uma obediência divina. Participei recentemente de uma ordenação pastoral, falei com o Max, que graças a Deus eu não preciso fazer isso aqui. E não faria, aquele pastor é meio corajoso. Ele virou e falou assim: irmãos, essa igreja já fez muito pastor sofrer, agora a igreja está recebendo um pastor que vai fazer a igreja sofrer. Gente, por incrível que pareça, ele estava certo. Pouco tempo depois a gente estava voltando lá para resolver problema com aquele pastor. E eu falo que geralmente quem dá problema é o pastor. Quando perde a sua autoridade vinda em nome de Deus,
quando perde o seu chamado vindo da mão do Senhor para ser uma voz profética, quando perde a visão de reino e começa a ouvir mais os homens do que o Senhor do reino. Eu fico pensando o que cabe para nós nessa noite. O que cabe para nós como alguém que recebe um novo pastor, mas o que cabe também para um pastor que recebe uma igreja. É muito bom ser batista. Eu amo ser batista. Falei esses dias no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Reuni em Cuiabá, eu fui lá, Francinel. Eu saí de lá com convicção. Eu fui predestinado a ser batista. E a gente, como batista, a gente não precisa ter algumas experiências. Por exemplo, a gente não é costume de um pastor batista, enquanto prega, dizer assim, olha, eu ouvi o Senhor. Deus me falou. Geralmente não tem um irmão que chega para a gente assim na igreja e diz o seguinte, olha, Deus mandou trazer um recado do Senhor para você. A gente enfrenta até umas crises quando a gente tem clareza que Deus está falando ao nosso coração. A gente segura e não diz que Deus falou. Geralmente assim, um batista assim, mais tradicional, igual a gente diz assim, não, eu tive um insight, né? Mas não diz que Deus falou. Porque a gente tem medo do irmão. Obrigado, meu irmão. Pode consagrar diácono se não for. Já vai estar servindo você aí, Max. O irmão não tem problema não, que eu fiz campanha para o irmão agora. E um amigo nosso, pastor de uma igreja, lá em Espírito Santo, Igreja Batista em Conha, uma das igrejas mais antigas nossas. A igreja já completa mais de 120 anos. Foi pastoreada por um dos primeiros missionários americanos que aqui chegaram. A igreja boa. O pastor um dia está lá no púlpito e ele ouve, Felipe. Claramente no seu coração, diz para aquela irmã que o ventre dela vai ser aberto e ela vai dar à luz a um filho. Ele disse que ficou entrou naquela crise com Deus durante o culto. Ele disse que Deus foi apertando, fala com ela, fala com ela, fala com ela. E ele foi resolver o problema. Final do culto ele vira e fala assim, meus irmãos, se alguma irmã aqui está querendo engravidar, se tem aqui um casal que está desejoso de ter um filho, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vieram então 3 irmãs. E ele orou por aquelas irmãs. Chegou na porta, a irmã passou. E ele falou assim, minha irmã, a oração era para a irmã. Deus falou no meu coração da irmã. Nisso passa um irmão assim, bem mais tradicional, aqueles irmãos assim mais baptista atrás, e falou assim, pastor, eu vou falar isso com o senhor com muito constrangimento, porque eu nunca senti isso no meu coração, mas Deus mandou eu falar, então eu vou falar. Ele disse que era para orar por uma, prepare-se, porque virão todos. Isso foi embora, ele disse que levou aquilo. Meus irmãos, eu fui pregar naquela igreja 2 anos depois. Eu nunca vi uma igreja com tanta criança. Todas aquelas mulheres engravidaram. E estava ali, e verdadeiro, comprovado. E aí ele falou assim, e aí a irmã virou e falou assim, pastor, o pior não é isso, o pior sou eu. Eu falei, por quê? Ela falou que eu sou a 14ª. Eu falei, como assim? Ela estava assistindo o culto online. Aquela igreja, aquela comunidade, aquele povo de Deus, em meio aos profetas, em meio aos mestres, em meio ao contexto cultural que estava vivendo, em meio a uma igreja que poderia ser considerada uma igreja elitizada, o que marca aquela igreja é que ela buscava a direção de Deus. Ela não estava apenas fazendo as suas atividades religiosas, mas a Bíblia diz que ela estava praticando a oração, ela estava praticando o jejum, ela estava praticando a adoração, e foi nesse ambiente que Deus falou. Essa igreja aqui tem uma igreja aqui para nós que serve como referência. Se queremos a nossa igreja marcada na história, pela sua grandeza em suas ações, por ser resposta aos dilemas do mundo, por responder às perguntas que o mundo está fazendo, para levar esperança ao mundo que está caído, meu irmão, minha irmã, nós não somos profetas do caos, nós somos os profetas da esperança. Nós não temos uma mensagem, nós temos a mensagem, e a mensagem é Cristo Jesus, e o reino de Deus chegou, o reino de Deus é anunciado. E olha a iniciativa do Espírito Santo nessa igreja, porque quando uma igreja prepara o ambiente, quando uma igreja se prepara para o agir de Deus, Deus fala.
E aqui é interessante que aquela missão não começou com a liderança. Aquele movimento começou com Deus. Gente, como é bom quando nós entramos nos movimentos que Deus está fazendo. Porque é fácil a gente querer espiritualizar as coisas. É fácil eu e você queremos fazer as nossas vontades, os nossos desejos se tornarem espirituais. Você já viu como é que a gente faz? A gente termina o ano, eu completo aniversário em dezembro. Eu tenho por prática ainda usar a agenda. E eu vou lá e escrevo todos os meus desafios para o próximo ano. Aí o que eu completei, o que eu não completei. Geralmente eu faço meu plano ali de 5 anos e vou renovando aquele planejamento. E aí eu pego minha agenda, Judá, e coloco a mão assim e falo assim: Senhor, abençoa esses projetos. Derrama assim da tua graça sobre esses projetos. Aí a gente se espiritualizou os nossos projetos, os nossos sonhos. E é cada luta que eu enfrento de rabiscar os meus e dizer o seguinte: Senhor, deixa eu estar com o meu coração aberto para entender quais são os projetos do Senhor. Quais são os sonhos do Senhor. Quais são os planos do Senhor. O que o Senhor tem para nós. Porque se a gente vive os planos de Deus, os projetos de Deus, a gente já tem a certeza que Deus vai estar abençoando. E a Bíblia vai dizer que é esse espírito aqui que separa, é esse espírito que chama, é esse espírito que mostra, é esse espírito que revela. Marcos não veio para cá para um cumprimento de uma carreira ministerial, mas ele veio aqui por conta de um chamado recebido. Nós conversamos pelo telefone. Vida tranquila. Homem respeitado. Eu falo que tem igrejas que faz o pastor e tem pastor que faz a igreja. Essa igreja aqui está tendo aqui agora um homem que é respeitado nacionalmente. Possivelmente aqui os irmãos agora precisam fazer uma parceria muito grande por ele ser o executivo da convenção. De entender que essa igreja também agora passa a ser uma resposta, não somente às necessidades locais, mas agora os irmãos estão ampliando a sua área de atuação, a sua área de ação. Os irmãos estão ampliando a responsabilidade diante do povo dessa região. E não só, mas também de uma denominação. Porque eu entendo que Deus é quem chama. A igreja até confirma, mas toda a capacitação que essa igreja viverá, virá do Espírito Santo de Deus. Para mim, um momento como esse é espiritual. Porque a igreja, ela responde ao que o Senhor tem colocado diante dela. Eu acho tão belo a ideia da imposição de mãos. Possivelmente nós faremos isso aqui em algum momento, daqui a pouco. E a gente não pode deixar isso simplesmente ser um ato pro forma. A gente não pode deixar isso simplesmente ser aquele momento para a gente ter aquela foto para postar no gabinete, ou mandar amanhã para o Jornal Batista, ou colocar no Instagram da igreja. Nós estamos dizendo agora que nós estamos imbuindo um homem de autoridade em nome de Deus para conduzir o povo que é de Deus. Na nossa tradição batista, que é profundamente bíblica e eclesiológica, quando nós falamos de uma posse pastoral, de colocar um anjo do Senhor à frente de uma igreja, nós estamos falando que são atos de um discernimento comunitário, baseado em uma fé em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, mas nós acreditamos, e os irmãos aqui decidiram em assembleia convidar um pastor, entendendo que foi o direcionamento de Deus manifestado através da maioria. E agora tem 2 movimentos aqui que precisam estar bem claros na vida da igreja. É muito bom quando a gente chama um pregador de fora, porque eu vou embora essa madrugada, amanhã o irmão está aqui para pastorear a igreja. Eu lembro quando eu fui pastorear a Braslândia, a gente faz aquelas entrevistas, né? O pessoal faz as perguntas para a gente, aquele negócio todo, a gente vem, é sabatinado, aquele negócio todo. E eu lembro que eu também sabatinei a igreja, e perguntei para os irmãos como é que estão a igreja aqui, o pessoal, a igreja é muito boa, essa igreja aqui é maravilhosa, essa igreja aqui não tem problema. E era um negócio assim, céu na terra. E eu fui para Braslândia. Cheguei domingo de manhã, na porta da igreja agora, cumprimentando o povo. Passou o irmão Joaquim e falou assim: pastor, a gente precisa conversar. A gente está com uns problemas grandes aí para resolver. Eu falei: meu irmão, ontem que eu tomei posse, essa igreja não tinha problema nenhum. Aí ele falou assim: pastor, até ontem o irmão não fazia parte, a gente não abre problema com os de fora. Mas agora o irmão é o pastor, o irmão precisa saber dos problemas. Evite a porta amanhã.
Pegadinha. Mas eu lembro que, em meio àquele movimento, os problemas que tinham que se resolver, eu pedi uma palavra de muito carinho àquela igreja. Por um simples motivo que eu acho que você vai passar aqui, Max. Tem coisas que quem resolve é pastor. E uma igreja que está há 3 anos, sem um pastor à frente, por mais que nós tenhamos outros homens de Deus aqui, passando, ajudando, falando aos corações, existem coisas que são dadas a pastor resolver. Eu digo que a locomotiva, ela até anda, sem a pessoa para guiar a locomotiva, mas no dia que ela para colocar para tocar de novo, a gente chama quem conhece. Ele não pode tirar a beleza do ministério pastoral. Esses dias alguém virou para mim e falou assim, mas tem muito pastor problemático. Eu falei, tem muito pastor problemático, como tem muita gente problemática em todos os lugares. Não olhe para os problemáticos, olhe para aqueles que têm respondido o chamado do Senhor. Porque tem muita gente séria. E certamente o irmão vai precisar da graça de Deus para cuidar de um povo que está há 3 anos sem pastor. Porque a igreja 3 anos sem pastor, ela perdeu o jeitinho de ser exortada. Ela perdeu algumas responsabilidades e compromissos para com o ministério pastoral. Uma igreja com 3 anos sem pastor. E eu espero que esse não seja o sentimento dos irmãos. Em nome de Cristo Jesus, eu falo isso aqui. E se for, quebre isso no seu coração. O orgulho e a soberba de dizer, viu, a gente consegue caminhar sem pastor. Parece que a gente está até melhor sem pastor do que se tivesse pastor. Meus irmãos, tem 20 anos que eu estou trabalhando arduamente e lidando com a vida denominacional. Já fui de diretoria de ordem, de convenção, de brasileira, já rodei em tanto lugar, já estive em tantos lugares. Igreja é composta por gente. Tinha um professor na faculdade, cursei administração, ele dizia o seguinte, olha, tem 2 grupos de pessoas que dão problema, gente e parente. E aí eu acrescentei um como pastor, é gente, crente e parente. E o problema é que na igreja concentra os 3, gente, crente e parente. É gente. Mas é bom saber que Deus ama gente, como eu e como você, gente como nós, que tem problema, que tem as suas crises, que tem as suas lutas, e Deus, Ele não foge das nossas lutas, Ele entra em nossas bagunças e Ele restaura as nossas vidas. Então derrame bálsamo de graça sobre a vida desse povo. Agora tem um olhar também que a igreja precisa ter para o seu pastor. Porque nesses 3 anos, certamente, alguns saíram. Alguns ficaram pelo caminho. Outros decidiram se assentar no banco e ser aquele crente 3 S's, né? Salvo, sentado e satisfeito. Eu vou deixar a vida acontecer. Quando o pastor chegar, eu volto a trabalhar, porque agora eu não faço nada. E ele se rebela na sua revolta e ele senta, cruza os braços e diz que não vai mais fazer nada. Só que agora o pastor chega, é nova alegria. Aí amanhã começa a chegar alguns aqui que já foram embora. E aí daqui a pouco eles tinham dons e tinham talentos e serviram a igreja e vão se aproximando e vão chegando. E gente, pastor que está chegando, ele quer estar perto de todo mundo e ele vai aproximando, ele vai dando lugar. Aí sempre vai surgir um Max e vai dizer o seguinte, olha, porque eu estava aqui servindo você há muito tempo e esse aí foi embora e retornou, e agora que ele retorna, você mata o cordeiro e você faz a festa, e eu que estava aqui. Meu irmão, tenha o coração do pai do filho pródigo. Ame os que ficaram, e ame também os que retornarão. Não deixe ninguém de fora. Abrace a todos. Vá atrás das ovelhas perdidas. Daqueles que hoje talvez estão comendo das alfarrobas dos porcos, mas que também são alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Uma igreja que ama, uma igreja que é movida pelo Espírito Santo de Deus. Para essa igreja, não exija do pastor de vocês aquilo que ser humano nenhum é capaz de dar.
Gente, é tão difícil a gente conseguir fazer essa dinâmica de vida ministerial. Na organização que eu trabalho agora, nós estamos traduzindo um livro do pastor Maurício Gran, chamado Inteligência Pastoral. E ele coloca que as 3 grandes crises hoje do ministério pastoral em todos os lugares do mundo, isso é uma pesquisa que foi feita junto com Harvard. São 3 pontos. O primeiro é quando nós não conseguimos definir bem a nossa teologia e nós começamos a seguir qualquer modelo que nos aparece. Então, a má formação teológica. Eu gosto do Max, porque pelas conversas que nós temos tido, os corações que nós já abrimos um para o outro, eu sei que ele é um homem que ama a Deus, acima de todas as coisas, e tem nutrido um bom conhecimento, e procura estudar e conhecer mais acerca do Senhor. Mas a competição entre igreja e família, aquela rivalidade, a igreja puxando de um lado e a família puxando de outro. Eu digo que o Max talvez está na maior fase, ou na melhor fase para pastorear uma igreja. Gente, eu tenho 3 filhos, 7, 9 e 11 anos. Deixa eu arrumar agora, é 8, 10 e 12. Toda vez que eu errar a idade deles, eles ficam chateados. E eu e Mariana, às vezes a gente sai, eu viajo, um tem que ficar, e o outro vai, e o outro fica, porque são 3 meninos ali, que a gente tem que estar em cima, na cola, porque eu descobri que filho pequeno, o desafio nosso é manter vivo. O Max já está com os filhos, já tudo grande. O outro passou em medicina agora, são 2, já até aposentou com esses meninos agora. Orgulho. Eu vi a mãe esses dias doente e feliz, porque o filho estava cuidando dela. É aquela fase agora de poder viver o ministério, sem algumas preocupações, de poder cumprir cabalmente o chamado que Deus tem dado. Eu oro para meus meninos crescerem. João Pedro um dia virou para mim e falou assim: pai, eu acho que eu não vou casar não, vou morar aqui o resto da vida. Aí eu falei assim: filho, casar é uma opção sua, viver aqui o resto da vida não, você vai embora. Eu e sua mãe queremos ficar aqui, 18 anos, ó, vai embora. Brincadeira, falei com ele, até 20. Mas não crie a competição entre sua família e a igreja. Faça das coisas prioritárias aquilo que é prioritário. Ensine a sua igreja em relação a isso. Um dia o irmão me ligou lá e falou assim: pastor, preciso conversar com o senhor urgentemente. Pode hoje, 8 horas da noite, era uma quarta-feira. Eu falei: meu irmão, hoje com 8 horas da noite eu tenho um compromisso. Eu posso às 5 horas da tarde, porque talvez nós vamos nos delongar, ou posso depois das 11 horas da noite. Ele falou: pastor, 5 horas eu estou no trabalho, 11 horas da noite está muito tarde, porque eu acordo cedo. Eu falei: eu também acordo cedo. Aí ele falou: não, tem que ser 8 horas da noite. Eu falei: meu irmão, 8 horas eu não consigo, eu tenho um compromisso. É o dia da saída dos homens lá de casa. É o dia que eu saio com os meus filhos, fomos tomar sorvete. Como um bom pai que toma um sorvete, a gente posta para mostrar para as pessoas. Postei a foto com meus filhos tomando sorvete. O incircunciso filisteu, então, pega no stories e escreve: você não tinha um compromisso essa noite? Eu falei: tinha, com os meus filhos. E ele falou assim: ah, mas eu falei que era urgente. Eu falei: não era tão urgente que eu dei 2 opções ao irmão. O irmão não podia nem às 5 nem às 11. É uma decisão que nós precisamos tomar. Eu pude ensinar para os meus filhos naquele dia qual é o papel do pai. Ensine para a sua esposa que ela terá um marido ao lado. A sua esposa é mais importante do que qualquer mulher nessa igreja. Mas olha o outro ponto também. Não requeira um amor da igreja que ela tem que dar ao Senhor. Às vezes eu fico olhando pastores que se frustram no seu ministério porque eles querem que a igreja os ame como tem que amar a Cristo Jesus e não a eles como pastor. A gente está cometendo, e desculpa a expressão da palavra aqui, é pesado, mas essa é verdade, Judá. Às vezes a gente está cometendo um adultério espiritual, nós estamos querendo que a noiva do outro nos ame, porque a igreja é a noiva de Jesus, ela não é a nossa noiva. Eu lembro de João Batista, quando os discípulos chegam perto dele e dizem: olha, João, seu primo, Jesus, estão batizando outros, que estão agora nos deixando, estão indo até Jesus, e João Batista olha e diz: olha, não há nada mais belo para o amigo do noivo, do que entregar a noiva para o noivo. Max, o irmão é apenas amigo do noivo, o irmão não é um noivo. Entregue a noiva ao noivo, prepare a noiva para chegar ordenada diante do noivo, bela,
entregue a igreja que Cristo Jesus tem colocado nas suas mãos para liderar, para o noivo, que é o amado da igreja. Quero finalizar dizendo que o ministério é um chamado à cruz e não ao palco. Para essa igreja aqui seja uma comunidade viva, missional, comprometida, que seja dispostos a ouvir a voz de Deus, a manifestar o corpo de Cristo, não só dentro das quatro paredes, mas fora das quatro paredes. Que as pessoas possam ver essa igreja não simplesmente porque à noite as suas luzes estão acesas e quando nós passamos naquela avenida, nós conseguimos ver um povo que está aqui dentro adorando, não. Mas que essa igreja seja conhecida por um povo que está lá fora em missão. E que está aqui dentro se fortalecendo, recebendo os nutrientes do Senhor, recebendo a voz do Senhor, se fortalecendo, para ser uma presença de Deus marcante nos lugares aonde Ele estiver enviando os irmãos. Tenha uma adoração cristocêntrica. Busque, Max, nesse púlpito, ter uma pregação bíblica. Tenham relacionamentos de comunhão, mas sejam missionários na ação. Nós precisamos entender que a igreja ela não é um clube de salvos, mas ela é uma base de envios de discípulos. Certamente vai surgir agora muita gente dizendo que é discípulo. Comece a separar quem é e quem não é. Você, como eu, geralmente a gente toma atitudes mais rápidas, mas tome com prudência. Caminhe ao lado. Caminhe mais algumas milhas antes de tomar decisões. Porque às vezes nós estamos deixando entrar no barco da nossa vida pessoas que não deveriam estar. Eu gosto muito daquela imagem de Jonas entrando no barco, fugindo de Nínive. O dono do barco não tinha nada a ver com a história. Mas por deixar alguém entrar no seu barco, ele perdeu toda a sua mercadoria e o barco quase afundou. Meu irmão, cuidado com quem o irmão agora vai deixar entrar no barco. O irmão é a liderança. Está ao seu lado é Projeção Brasil. Está ao seu lado é conhecer tantas outras pessoas. Veja agora quem vai se aproximar simplesmente pelas oportunidades que podem ter através da sua liderança e através de quem você é. Para nós, os membros que estão aqui nessa noite, cada membro dessa igreja faça parte da missão. Como dizia Moody, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com o homem totalmente entregue a Ele. Parafraseando o Moody nessa noite, o mundo ainda está para ver o que Deus fará através de uma igreja local, cheia do Espírito Santo, fiel à palavra e comprometida com o reino. Eu tenho servido a nossa denominação. Eu amo a denominação batista. Mas a denominação batista faz parte de um reino, ela não é o reino. Existe vida fora da nossa denominação. Deus está fazendo coisas grandiosas ao redor do mundo. Estejamos atentos para aquilo que Deus está fazendo. Nós não temos doutrinas batistas. Nós temos doutrinas bíblicas e princípios batistas. Entenda que os princípios nunca serão maiores do que as doutrinas. Os nossos princípios foram nos colocados por homens, e que a gente gosta, e que faz parte. Mas boa parte daquilo que nós brigamos e lutamos é simplesmente pela questão da estética. Se pode a parede preta, se não pode, se pode luz, se não pode, se pode bateria ou se não pode. A gente deveria estar brigando pelas questões espirituais. Se nós estamos sendo cheios ou não do Espírito Santo de Deus. Compartilhei hoje de manhã um texto que estava conversando com a Mariana essa semana e veio em nossa memória. Eu sou casado com uma mulher e eu digo que eu sou a ala mais renovada da minha casa. Ela é baptista. Mariana gosta de cantor cristão, ela toca piano, Lá em casa tem 2 campainhas. Porque se uma queimar, a outra está funcionando para ninguém bater palma na porta da nossa casa. Mariana acorda os meninos de manhã ouvindo Arautos do Rei. Eu já coloco logo a irmã Cassiane. Aí os irmãos entendam como é. Mas, alguns anos atrás, quando eu falo alguns anos, pode ser uns 20 anos atrás, uma revista dos Embaixadores do Rei, que vinha naquela época Embaixadores com GAN,
né? Na época do pastor Olavo, né? Os irmãos com menos de 50 não vão lembrar disso. Veio um textinho, irmã Débora, que dizia o seguinte: certa vez um velho fazendeiro foi passar um fim de semana na capital e no domingo visitou pela primeira vez uma grande igreja. Quando chegou em casa, a mulher perguntou como fora aquilo. Bem, disse ele à sua esposa, gostei muito deles, sabe? Mas eles fizeram uma coisa diferente. Em vez de entoar hinos, cantaram músicas de louvor. Músicas de louvor? O que é isso? Perguntou ela. Ele responde, não é nada ruim, sabe? Essas músicas são mais ou menos que nem os hinos, só que diferentes. Diferentes de que jeito? Como é que eu vou explicar? Ah, já sei. E o velho homem então diz à sua esposa, se eu dissesse a você, as vacas invadiram o milharal, isso seria um hino. Mas imagina que eu diga a você, Marta, Marta, oh Marta, 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 as vacas, as grandes vacas, as vacas marrons, as vacas pretas, as vacas brancas, as vacas malhadas, as vacas, 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 invadiram o milharal, estão no milharal, se encontram no milharal, 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 milharal. E se eu repetisse tudo isso 2 ou 3 vezes, a coisa seria uma música de louvor. Na mesma hora estava acontecendo algo similar. Um jovem cristão, mais carismático, foi visitar parentes e assistiu um culto em uma pequena igreja que aqueles seus parentes faziam parte. Quando voltou para casa, a mulher lhe perguntou como tinha sido a sua viagem. E ele disse que tinha visitado uma pequena igreja. E ela perguntou, como foi então? E disse o jovem, gostei do culto deles, sabe? Mas eles fazem uma coisa diferente. Eles cantam hinos em vez de músicas de louvor. Hinos, exclamou a esposa. O que é isso? E ele disse, não é nada ruim, sabe? Hinos são mais ou menos que nem músicas de louvor, só que diferentes. Diferente de que jeito? Perguntou ela. E ele diz, então, como eu posso explicar? Ah, já sei. Se eu dissesse a você, Marta, as vacas invadiram o milharal. Isso seria como uma música normal. Mas vamos imaginar que eu diga a você o seguinte, Marta, oh Marta, escuta o clamor, inclina o ouvido às palavras da minha boca, volve o maravilhoso ouvir agora e sempre, para a justa, única e gloriosa verdade. Pois o caminho dos animais, quem o explicará? Visto que as suas cabeças não se encontram sombra de juízo. Declaro que os bichos abaixo do sol de Deus ou da chuva, não sendo barrados por cerca cabal, de suculento milho, sim, as mesmas vacas, buscando rebelde bovino prazer, têm rompido os grilhões, desprezados estábulos, instigadas por forças das trevas brumosas, devoram sem dó o melhor do meu milho. Marta, aguardemos o brilho feliz, desse dia em que a terra se renovará, nenhum bicho fará a minha alma chorar, pois vaca nenhuma no milho estará. Aí se cantássemos isso, em 2 ou 3 ou 4 estrofes, então seria um hino. A grande verdade é que há gerações que se encontram. E uma igreja não precisa responder dentre as 6 gerações que hoje pastoreamos, uma geração ou outra geração. Uma igreja precisa aprender a ser intergeracional. É aquilo que nós lemos no início desse culto. Uma geração contando a outra geração os grandes feitos, os atos poderosos do Senhor. Essa igreja tem uma responsabilidade de entregar para a próxima geração uma experiência profunda de ouvir a voz de Deus, de realizar grandes coisas para Deus, de fazer grandes coisas em nome de Deus. Eu quero olhar para esse momento, meus irmãos, como o início de um legado. Que o seu ministério aqui seja marcado por um processo que teve um começo, que teve uma caminhada, que um dia terá um fim. Que essa igreja daqui a alguns anos possa continuar sendo ainda mais forte no envio missionário, plantando novas igrejas, uma influência não só para essa cidade, mas uma influência para o Brasil, uma influência para o mundo. A posse de um pastor é o sim de Deus, confirmado pela igreja. A presença de uma igreja é o sim de Deus, confirmado pelo céu.
Para você, meu irmão, viva com integridade, sirva com humildade e pregue com paixão. Aos irmãos que estão aqui, mantenham Cristo no centro, permaneçam fiéis à palavra, sejam luz a essa comunidade. A todos nós que estamos aqui reunidos nessa noite, ao redor da palavra de Deus, respondemos ao chamado de Deus, vivamos com propósito e deixemos um legado eterno. Que Deus nos abençoe nessa noite.